Se você é um fã de artes marciais, animes e doramas, essa série definitivamente é para você. A segunda temporada ela traz ainda mais elementos desses nichos e prepara você para cenas intensas de combate. Então, depois da vinheta, vamos fazer aqui uma resenha sobre a segunda temporada de Cães de Caça, certo? Então, bora lá para mais um vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Geek Maromba. Eu sou Indy Maromba e desde já, como sempre, agradeço por você estar aqui em mais um vídeo. E se você não conhece o meu canal, não sabe nada sobre o meu trabalho, se você gostar desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe seu like, que é sempre muito importante. E deixe um comentário aqui sobre o que você achou dessa resenha, se você gosta de cães de caça, né? E como eu posso melhorar o meu canal aqui, né? As críticas, nem sempre, às vezes, elas são todas positivas. Às vezes a gente acha que é negativa, mas tem um ponto negativo para a gente poder melhorar, certo? Mas é isso, galera. O vídeo de hoje é sobre o Cães de Caça, a segunda temporada que chegou há poucas semanas aí na Netflix, né? E já era esperado, né, galera? Depois daquele sucesso estrondoso da primeira temporada, no qual eu gostei muito, a Netflix com certeza, né, iria encomendar ali uma segunda temporada, né? Na verdade, né, que a série era em parceria com o estúdio coreano e a Netflix, né? Então eles meio que transmitam aí entre um e outro aí. Mas era isso. Se você não lembra ou se você não sabe, se de repente você caiu de paraquedas aqui, vou fazer um breve resumo sobre Cães de Caça lá, a primeira temporada. Certo? Então a primeira temporada de Cães de Caça, basicamente nós temos como protagonista lá o Kim Gon-woo, né? E desculpa, galera, se eu não lembrar ou não pronunciar corretamente o nome dos atores dessa série, porque são todos coreanos e é difícil a pronúncia, e muitos talvez eu não vou lembrar, certo? Mas o Gon-woo é um lutador de boxe, um rapaz muito determinado naquilo que ele quer na sua vida, né? Muito bom, tem um coração muito puro, ele ajuda a mãe dele no restaurante, e o sonho dele é ser um atleta profissional de boxe, ser campeão, né, na categoria de peso dele. E aí a gente vê ele treinando, todo aquele processo, tudo lá, ele tem uma luta e um campeonato, né? Aí eles avançam no campeonato, ele acaba encontrando na final aquele que será o seu melhor amigo, que é o Woo Jin, né? E dessa luta se forma uma aliança e uma grande amizade. Ele se envolve com uns problemas lá, que tem uma máfia, de um cara lá, que ele extorque os agiotas, né? Ali em volta ali dos bairros ali, e acaba cobrando juros e muito, mas muito abusivos, certo? E ele faz uma cláusula de contrato quando vai emprestar dinheiro lá tal, fingindo ser uma falsa agência lá de empréstimo, e aí na cláusula tem que a pessoa tem que pagar daqui tantos dias X valor, e é absurdo, e aí acaba que ele vai tomando os imóveis das pessoas próximas, quem tem restaurante, barbearia, essas coisas, né? E a mãe do Gon, ela tem um restaurante e ela acaba sendo vítima desse golpe. E aí ele vem cobrar tudo, traz seus capangas, né? Aí nós somos apresentados um cara que é um monstro, que é o Kang Byung, que é um cara gigantesco. E o Gon vai tentar defender a mãe, ele enfrenta os caras normais lá, tá beleza. E quando vai enfrentar esse cara aí, tem dificuldade, porque ele bate, o cara não cai. Aí o líder da gangue acaba fazendo uma cicatriz no rosto dele, igual a cicatriz que ele mesmo também tem. E a série revela depois lá o que aconteceu por causa dessa cicatriz e tal. Mas aí não vem ao caso. E ele tem o plot clássico de vingança, né? Porque ele quer se vingar dessa gangue. E acaba conhecendo outras pessoas, né? Como o Sr. Choi lá, que é um agiota. Só que é um agiota que ajuda as pessoas. Ele quer que as pessoas tenham dinheiro para realizar os seus sonhos, suas metas ou salvarem suas famílias. É totalmente o oposto do cara dessa gangue aí, que tem um passado os dois ali, certo? Mas foi isso na primeira temporada, né? Depois o Kim vai atrás do cara lá, o Gon, né? Ele consegue lá, tudo. Eles treinam depois lá para poder enfrentar o Kang Byung e o vilão lá.
E o que acontece é que chega num determinado ponto do finalzinho da primeira temporada, tivemos uns problemas lá, se eu não me engano, parece que a menina que fazia a série, galera, desculpa se eu estiver enganado, mas parece que ela morreu. Ela tinha uns problemas lá, já tudo assim, né, aquela de beber, de usar, né, coisas ilícitas e direção aí agressiva, e parece que aconteceu uns problemas com ela lá, ela acabou falecendo, certo? E aí nos dois últimos episódios da temporada a gente vê que tem um salto ali, né? Ficaram um tempo sem gravar, até que o protagonista lá, o Kim Gon-un, aparece com um cabelo diferente, tudo. E eles mudam o rumo da história, e essa menina não aparece mais, parece só uma carta lá que ela deixou, tal, tudo beleza. E acontece outras coisas lá. E eles mudam a narrativa, mas o final ainda da temporada é bom. Certo? E agora nós temos essa segunda temporada. Chegou agora na Netflix, né? E na segunda temporada, logo no início já somos apresentados aí o Kim, no Gon-un, né? No final aí de um campeonato. Ele vai enfrentar o campeão atual de sua categoria. E ele vence a luta, é claro. Chama a atenção os holofotes para si, que é um novo campeão da categoria. E o Jing, que é o seu amigo dessa vez, ele é o seu treinador. E treina ele, tudo, né? Eles continuam com a sua parceria. Beleza. O Jing campeão, né? O Gon campeão lá. Tudo beleza, maravilha. Só o que acontece é que ele acaba chamando a atenção do vilão que aparece nessa série, que é o Winback John. Certo? E esse cara tem um clube de luta clandestino, que é o IKFC. E aí os problemas começam. E aqui fazemos um parênteses para esse vilão, ou mais precisamente para o seu ator, né? O seu intérprete aí, que é o ator, é o Rain. E se você não lembra, provavelmente você não vai lembrar, mas eu vou refrescar a sua memória. O Rain, ele protagonizou um filme lá em 2009 que se chama O Ninja Assassino, que pra mim é o melhor filme de ninja já feito até hoje. Se você não assistiu, eu recomendo que você vá atrás. Tem serviço de streaming, se não me engano tem o HBO Max, tem uma outra plataforma, acho que tem o Amazon Prime Video, tinha. Mas tem aí, né, por meios aí do Jack Sparrow aí, né, meios não republicanos, né, pra você assistir aí. E é um grande filme, é um grande ator. E quando eu vi o trailer da segunda temporada, alguns cortes no Instagram, que ele era o vilão, eu falei, cara, sucesso garantido. Fazia tempo, ele estava desaparecido. E ele dá um charme todo especial para essa série. É um grande vilão mesmo, né? Como eu disse, ele quer enfrentar, então, o plot da série é justamente isso, né? Ele quer enfrentar o Gon-un no seu clube clandestino lá, né? Na sua liga lá, o IKFC. Porque ali o dinheiro e as apostas são muito altas. É muitos bilhões que é investido por luta. E ter um campeão da categoria ali enfrentando ele, isso quer dizer que muita gente vai apostar, né, naquela luta ali e vão ter um entretenimento, né, que eles querem, né, levar as pessoas lá de maneira ilícita. Certo? E basicamente é isso. Fica meio amarrado algumas coisas ali, a mãe dele, eles querem sequestrar a mãe dele pra forçar ele lá a lutar. Fica aquele plot meio manjado, aquela coisinha meio assim, sabe? Eu acho que eles se perderam nesse ponto aí. Depois, nos pontos negativos, eu vou acabar falando sobre isso aí. Vou ver se tomara que eu não esqueça. E o que é legal na segunda temporada é que é uma coisa que eu senti falta na primeira, né? Porque o que acontece? Nós estamos na Coreia, né? A arte marcial ali do povo ali, original ali, é o Taekwondo. Né? E o que acontece na segunda temporada é que sim, aparecem lutadores de Taekwondo, né? E tem uma cena muito legal, né? De um dos personagens que luta Taekwondo ali. Pra mim é a melhor cena da série, né? E o Winback John está nessa cena também. E é incrível eles terem trazido isso aí, que eu acho que o público meio que sentiu falta, né? Eu não sei quanto de originalidade tem nessa segunda temporada, pois também tem uma outra questão aqui, que essa série ela é baseada numa webtoon, né? Essas webtoons são os quadrinhos que são originados na internet, né? Que os caras criam lá e fica famoso, né? E o que acontece é que eles tiveram a ideia de adaptar isso, né? E claramente também essa série, o que acontece? Você vê que a inspiração é no mangá e no anime Hajime no Ippo. Se você não conhece também, sugiro que você vá atrás, que é do nosso querido Makonoishi Ippo.
um boxeador, e o Makunoichi Ippo e o Kim Gon-un têm a mesma personalidade. São pessoas boas de coração, que eles respeitam até os seus maiores inimigos, tanto dentro do ringue quanto fora do ringue. Eles optam por não querer matar, ama muito a mãe e é dedicado ao serviço de casa e à família. É incrível a semelhança dos dois. Para mim, o autor aqui, ele claramente quis prestar a sua homenagem. E nessa segunda temporada, nós temos isso ainda mais evidente pelos golpes que o Gon-un utiliza. Porque tem uma cena de luta lá que ele claramente utiliza o golpe famoso do Ippo lá, que é o Dempsey Roll, que o boxeador coloca ali as mãos aqui no front para proteger, na lateral aqui e a lateral do corpo, e fica balançando o corpo para ganhar uma certa velocidade e desferir os golpes em sequência lá, uma velocidade absurda para deslocar a defesa do adversário e ele poder entrar com um golpe. Ele faz isso numa luta contra o Wim Baek John, que eles lutam depois, né? E o Wim Baek John, por sua vez, né, que é o ator lá, o Rain, que eu falei pra vocês, que é o vilão da série, ele utiliza o Flicker Jab. E o Flicker Jab é um ataque que normalmente o cara ele tem um braço mais longo e ele fica balançando o braço assim e você não sabe se o soco vai vir frontal, lateral, por baixo, então um golpe ele pode vir em qualquer lugar. E o cara lança um jab. E não é qualquer um que faz isso aí, precisa treinar muito. E no anime Hajime no Ippo, nós temos o Mashiba, né? Que é o inimigo lá o adversário do Ippo, né? Depois eles viram rivais lá, depois até amigos, né? Então nós temos claramente que ali é o Ippo e é o Mashiba, claramente, porque o Wim Baek John, ele é um boxeador muito talentoso, porém também ele joga muito sujo, sabe? Porque a liga dele permite isso. Mas para além disso, galera, a segunda temporada tem cenas de lutas viscerais, intensas, tá muito boa mesmo. E vamos entrar então lá na parte dos pontos positivos e dos pontos negativos. Os pontos positivos que eu achei da série. Em primeiro lugar, é mais curta, é mais enxuta, então vai direto ao ponto daquilo que precisa. Certo? A adição dos lutadores de Taekwondo. Falei pra vocês que fez falta lá na primeira temporada. O retorno inesperado e também um furo de roteiro, porque não explica por que fulano, que parecia que tinha morrido, aparece agora. Sei que a aparição é incrível, é legal, é assim, uma surpresa. Pra mim foi uma surpresa muito boa. E outra coisa que eu achei muito boa, é claro, foram as referências ao anime Hajime no Ippo, que tinha ficado meio que uma coisa implícita na primeira temporada, mas agora fica de forma clara. Você vê sim que o autor ele é fã do mangá Hajime no Ippo. Certo? Pontos negativos. Muitos furos de roteiro nessa segunda temporada. Né? Nós temos ali, claramente ali, o próprio Wim Baek John fala, o vilão, que o dinheiro compra tudo, que por isso que eles montaram essa liga, eles podem contar também. Nós temos um empresário ali, que eu sempre esqueço o nome dele, não sei se é Limu, se é Limu Bey lá, eu esqueço o nome dele, galera. Ele tem muito dinheiro. Então, se a série tá se arrumando para esse lado, se o vilão pensa assim, claramente ele poderia ter contratado uns cães de caça, que são os caras que são assassinos lá, que trabalham de maneira lá, né? São assassinos de aluguel, vamos dizer assim. Ele poderia ter contratado os melhores que ele tem, que tem ali na Coreia ou até fora ali, porque ele é milionário, tem muito dinheiro, sabe? E não acontece isso, sabe? Ele depois entra em contato com a Força Nacional, com o negócio lá, e um monte de outras coisas. É um furo absurdo, sabe? Tem umas coisas ali que às vezes os caras estão num lugar que os policiais, os seguranças que eles contrataram lá para cuidar do hotel onde a mãe do Gon-un tá lá, os caras, cara, não tem treinamento nenhum pra serem segurança. Os caras entram lá, 2, 3 caras, tá certo, os caras são bons de artes marciais, lutam pra caramba. Mas os caras lá, não tem resistência nenhuma. Gente, que bobeira, os caras não oferecem nada, sabe, assim, pra poder se opor aos inimigos ali. Eu achei muito forçado também, por parte da série. Outra coisa que me incomodou muito, o comportamento do Gon-un. Ele, galera, chora demais nessa série, mas ele tá muito chorão. Isso aqui foi um dorama mesmo. Galera, qualquer hora, todo momento vai ter uma cena ali, ele, não sei o que, começa a chorar. Nossa, é bem exagerado. Tá?
é legal, ele é um rapaz sensível, a gente entendeu lá, né, que ele sente muito essas coisas, né? Mas na primeira temporada ele era até legal, a personalidade dele. Agora na segunda ficou desse jeito assim. Mas essas coisas não atrapalham a série. Pra mim a série ainda é boa. Parece que vamos ter sim a terceira temporada. Tem um gancho para a terceira temporada. Não tem por que a Netflix não fechar uma parceria para uma terceira temporada, porque a série é sucesso, sabe? Conquistou o público. Tanto o público do nicho, que gosta desse tipo de série, quanto o público que não sabia nem o que era. Mas é isso. Pra mim, a temporada então, ela fecha com uma nota 8.0, né? Na primeira temporada, pra mim, ela foi 9.0. Eu diminui um ponto justamente por causa desses pontos negativos. Tem muitos pontos negativos que somaram na segunda temporada. Alguns furinhos de roteiro e tem outras coisas também que eu acabei não falando aqui. Se eu acabar falando pra vocês, é spoiler, então eu vou evitar. Mas é isso. De resto, é uma boa série. Lutas incríveis, atuações e interpretações dos atores. Todos os atores na série são muito bons, sabe? E nos prova mais uma vez que o Ocidente, em questão de dramaturgia, em questão de entretenimento, e na verdade o Oriente, né, está muito à frente do Ocidente. Certo, galera? Mas é isso. O vídeo de hoje era isso aí, né? Não se esqueça então de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar o seu like. É sempre importante. Eu sempre tenho que frisar isso aqui para vocês, né? E é isso, galera. Um abraço e até mais.